no quadro Envelhecer com Saúde. A gente conversa com o Dr. Belísio a partir daqui no nosso programa. Lembrando para você que você pode conversar conosco, mandar sua pergunta, participar do programa, ligar para aqui para fazer pergunta ao vivo sobre o tema que você quiser, tá? Pode mandar a pergunta no WhatsApp da Rural, que é o 987634808, ou ligar para o fixo aqui no estúdio 3421-2270, 3421-2270. Nós vamos começar com o nosso bate-papo com o Dr. Belísio falando sobre AVC, que é o acidente vascular cerebral. A gente vai perguntar a ele justamente sobre isso, e depois, se você quiser perguntar sobre AVC, você que está aí acompanhando a gente em casa, pode ficar à vontade. Se não, quiser perguntar sobre outro assunto, outro tema, também pode ligar e fazer sua pergunta. Doutor Belísio, boa tarde. Boa tarde, Sidney. Boa tarde, João Gomes, ouvintes, internautas, telespectadores. Pedir desculpas pelo nosso atraso, a gente chegou bem aquém da hora combinada, e dizer que pra gente é sempre um prazer poder participar desse seu programa de tão grande audiência e com temas sempre relevantes. Doutor Belísio, o AVC, né, um acidente vascular cerebral, pra gente começar, provocado pelo que exatamente, doutor? Muito bem. O acidente vascular cerebral, como o próprio nome diz, é um acidente. Nas artérias, ele é vascular, a gente sabe que o sistema vascular ele tem veias e artérias. É um acidente vascular nas artérias e do cérebro. Então é uma artéria, o pessoal confunde muito com veia. É uma artéria do cérebro que tem algum problema. Ou ele obstrui, oclui, entope, ou ele rompe, sangra. Eu sempre faço analogia com um cano. Um cano, se ele estourar, ele sai a água. E um cano, se ele entupir, a parte depois desse cano fica sem água. Tanto se ele sangrar, se ele quebrar, se ele ocluir, no caso, se romper o vaso, como se ele ocluir por algum fator que gere oclusão. Na artéria, o que é que pode... 80% das vezes é oclusão, entope uma artéria, acontece uma trombose no cérebro, e 20% das vezes é sangramento. O que é que mais favorece a ter o AVC? Lembrar que o coração ele é um órgão vascular também. Ele é uma artéria que na evolução ela se tornou uma bomba cardíaca, e então tudo que acontece de ruim para o coração, para o sistema cardiovascular, acontece de ruim para o cérebro também. Então aqueles fatores de risco para ter doença cardiovascular, como sedentarismo, alta ingesta de sal, obesidade, tabagismo, doenças como hipertensão, como diabetes, todos eles, do mesmo jeito que causam infarto e doença no coração, eles causam também o AVC. Como eu falei anteriormente, 80% é por oclusão, é por entupimento da veia. Esse entupimento em virtude de um coágulo. O coágulo ele pode vir de outra parte. O paciente tem uma trombose na perna, ele vai circulando e entope uma artéria lá no cérebro. O coágulo ele pode se formar por placa de gordura ali perto do cérebro, ou pode acontecer uma formação de um coágulo na própria artéria onde tem a passagem do sangue, tem a placa de gordura. Então, AVC é isquêmico, um entupimento causado por agressão ao sistema vascular, as artérias, o sangue onde ela passa, tem uma camada que a gente chama de endotélio, e esse endotélio ele é agredido com esses fatores, o cigarro, a obesidade, a gordura, a pressão alta, vai danificando esse endotélio, que é a parte de dentro da artéria, a parte de dentro do cano, assim vamos dizer. E com o tempo isso vai levando a lesão, vai levando a disfunção desse endotélio, até o ponto dele desencadear uma cascata de coagulação e entupir a artéria, e a parte depois daquela artéria fica sem suprimento sanguíneo, e consequentemente essa parte sem sangue vai entrar em isquemia e depois em morte. Então morre uma área do cérebro fica sem neurônio por causa da isquemia. O sangue não chega lá. Não chega lá, e essa parte do cérebro, ela que comanda alguma área da gente, essa área da gente não vai ficar
sendo comandado. Então as pessoas têm um déficit num lado do corpo, porque parte daquele cérebro que comanda o movimento de um lado do corpo tá sem função, não está chegando sangue, tem perdas visuais, tem gente que tem perda do equilíbrio, depende da área do cérebro que foi acometido, onde entupiu, onde ocluiu a artéria. Mas visualmente, a pessoa que está em casa, doutor, né, tá lá com, vamos aqui, a pessoa idosa, né, que está em casa, está tendo um AVC, né? Como é que a pessoa que está em casa, ela identifica que aquilo é um AVC? Eu sei que numa situação como essa, a pessoa está começando a passar mal, você imediatamente tem que ligar para o socorro, né? Para o socorro, liga para o SAMU, liga para o bombeiro, mas para você identificar se aquilo ali é um AVC, como é que a pessoa sabe que aquilo tem alguns sintomas que aparentemente a gente consegue ver, isso é um AVC? Tem. E esses sintomas é de fundamental importância o reconhecimento rápido, porque o tratamento do AVC ele depende de tempo. Se você chega com tempo no hospital, o tratamento ele tem uma eficácia. Se você chega 2, 3 dias depois ou com muitas horas depois, aí, às vezes nem dá para mais para fazer esse tratamento. Então, reconhecer precocemente, eu sempre digo, tempo é músculo cardíaco, é miocárdio, e tempo é cérebro também. No reconhecimento no infarto no caso do coração e do AVC no caso do cérebro. Então, sinais e sintomas que são comuns no AVC. Primeiro, aquele paciente que é idoso, que tem fatores de risco cardiovascular, que é hipertenso, diabético, sedentário, que fumou há muito tempo. Esse paciente que tem mais risco, ele tem que ser visto de uma maneira diferente. Você tem que que qualquer coisa pode ser um AVC mesmo, qualquer sintoma, não peque pela omissão. Se ele tem alto risco cardiovascular, esse é que você tem que ligar para o SAMU mais rápido ainda. Então, nesses pacientes de alto risco cardiovascular ou pacientes mesmo que não têm alto risco cardiovascular, os sintomas principais são perda de força, geralmente em 1 antímero, ou seja, num lado do corpo, desvio da rima labial, que é isso, a boca fica torta, né, da comissura labial, a boca fica torta, uma banda do corpo fica morta, o pessoal consegue identificar dessa forma. Alguns ficam com o olhar desviado, outros sentem uma tontura. Tontura não é tão comum nesse tipo de paciente. Dificuldade para falar, que a gente chama de dislalia, fica com a voz embuloada. Então esses 3 principais devem ser reconhecidos como o paciente está iniciando o quadro de AVC. Ele entortou a boca, perdeu força de um lado, teve uma tontura, desorientou ou ficou com a boca torta, ficou com desvio de rima labial, liga para o SAMU. Lógico que tem outros sintomas, tem paciente que tem um AVC, ele perde o equilíbrio de uma hora para outra. Tem outros que tem uma trombose na área da visão, eles perdem a visão. São áreas mais raras, mas qualquer sintoma neurológico, você pode pensar em AVC. É muito menos comum, por exemplo, as pessoas ficam com muito medo de dor de cabeça ser um AVC. Lógico, dor de cabeça, cefaleia, ela pode ser um sintoma do AVC, principalmente do AVC hemorrágico, que é o que a gente não falou. É o que é o sangramento, é quando o cano estoura, quando a artéria se rompe. Pode ser, mas uma dor de cabeça, para ser um AVC hemorrágico, ela é fulminante. Ela vem, você tem aquela dor de cabeça rápida e logo ele desmaia, perde a consciência, entra em coma. Não é toda dor de cabeça que é um AVC. Na dúvida, pecar pelo excesso. Mas os 3 principais sintomas são esses. Eu vi uma chamadinha na TV falando sobre os 3 principais sintomas, né? Essa questão da boca, né? E do olho também, ficando caindo um pouco. Caindo. O lado morto, né? E a questão da fala, né? E aí eu vi a ilustração que a pessoa orienta assim, levante o braço para ver se você consegue, né? Ótimo. Levante o braço, porque justamente a perda de força, com a perda de força você não vai conseguir levantar o braço, né? Então ali já é um... Fale alguma coisa, blá, 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 a pessoa não consegue, fica com a voz embolada. Fecha os olhos, ela fecha só um e o outro fica aberto, né? Aperte, faça uma careta, aperte a boca, ela só consegue... Isso faz diagnóstico diferencial com paralisia facial, mas na dúvida chama o SAMU e leva para o hospital. Como eu falei, tempo é ouro e as consequências de um AVC são muito trágicas.
Paciente antes, independente, estava conversando como eu e você aqui, trabalhando, fazendo tudo, e de uma hora para outra ele tem um AVC, ele não consegue mais falar, por exemplo, fica com aquele, foi na área da fala, ele nem consegue entender, nem consegue falar, outros conseguem entender, mas não conseguem falar, ou de uma hora para outra fica com um lado sem movimentação, anda com dificuldade, e isso vai ser... Muitos até de cadeira de roda, de né? cadeira de roda por muitos anos. A regeneração do tecido cerebral é muito lenta e dificilmente acontece 100%. Dificilmente a pessoa volta 100% ao que era antes. Agora, isso como é que se trata? Prevenindo. Pronto, tem duas perguntas aqui já. O ouvinte mandando mensagem aqui no Facebook. O Adriano Rafael, doutor, perguntando: boa tarde, doutor, dormência no couro cabeludo tem alguma relação com o AVC? Não. Dormência no couro cabeludo é uma alodinha, né? Uma hiperestesia. é uma sensação que tem pouca relação com o acidente vascular cerebral. Tem que se procurar nesse tipo de paciente alguma neuropatia periférica. O AVC é uma doença neurológica central. Deve ser alguma neuropatia periférica. Geralmente está associado com ou diabetes, ou transtorno de ansiedade, alguma coisa nesse sentido. AVC não se relaciona com dormência no couro cabeludo. Tem outra pergunta. A ouvinte Rita está perguntando: meu esposo é gordo e sempre tem dor de cabeça e dormência nas mãos. Tem algum perigo de AVC? Tem, porque ele pode estar tendo crises recorrentes de pressão alta. Uma crise hipertensiva, ela cursa com dor de cabeça, cursa com parestesia, dormência nas mãos. Então isso é sintoma, ou a própria obesidade pode estar levando a esse sintoma. Ele pode não estar tendo um AVC, mas provavelmente no futuro ele vai ter ou um AVC, um infarto, alguma coisa nesse sentido. O risco dele ter é muito maior só pelo fato dele ser obeso. E se ele está com obesidade e tendo sintomas, aí é que ele deve procurar ajuda. Lembrar que o AVC é um acidente, é uma coisa aguda. Ninguém tem um AVC e passa dias. É como um apendicite. Se não resolver, o paciente vai ter, não vai contar a história muito tempo. Ele não, como é que eu posso dizer, não fica uma dor de cabeça 1, 2, 3 anos. Isso não é AVC. AVC é um acidente agudo, que acontece naquela hora ali e vai piorando e às vezes fica irreversível. Pode levar a óbito? Pode sim, principalmente o idoso. A letalidade do AVC no paciente idoso ela é exponencial muito maior do que no adulto jovem. A origem de AVC no paciente idoso geralmente é diferente do adulto jovem. Ele tem AVCs mais volumosos, às vezes até lobares, é um AVC onde metade do crânio perde a função, desloca ali um coágulo que vem ou do coração por uma arritmia, ou que está numa artéria aqui do pescoço, ele se desloca e lá oclui uma área grande, um coágulo glândula, uma área grande, e o paciente tem, a letalidade é de 30% no primeiro episódio. Se for hemorrágica é muito mais alta ainda. Então, ter AVC, Sidney, quando não mata, o paciente fica com sequela. Muito bem, tem outra pergunta do ouvinte, agora em áudio, né? Vamos ouvir. Doutor Belisa, aqui é Cícera, do Sítio Pico, Serraneiro do Norte. Tem noite com minha cota, com minha boca amargando, meu lábio seco, minha garganta. O que será? Lábio amargando. Boca amargando e o lábio seco. Lábio seco, boca amargando. Pronto. Aí tá mais para alguma doença no sistema gastrointestinal. Refluxo, azia, gastrite, alguma coisa nesse sentido. Boca amargando, boca seca, tem algum... A primeira linha de investigação seria no trato gastrointestinal, endoscopia, agora sim, com essas mínimas informações eu estou dizendo. Se você me perguntar se tem a ver com AVC, muito pouco provável. Não tem nada a ver, mas eu acho que a ouvinte perguntou de maneira geral, né? Então eu acho que não tem relação com outra coisa a não ser com o trato gastrointestinal. Então ela tem que pesquisar alguma doença no esôfago, no estômago. Recomendo um gastroenterologista para ela. Doutor, no caso da pessoa com pressão alta, né? Pressão alta e diabetes que o senhor falou,
que são situações que podem levar, se você não cuidar direitinho, né, a um AVC no futuro ou outros problemas, inclusive cardíacos, né? O exercício físico poderá prevenir o AVC no futuro? Uhum. Exercício físico, ele diminui os níveis tensionais, a pressão ela baixa. A pessoa que faz exercício, ela vai diminuindo cada vez mais os níveis pressóricos. Então, a pressão dentro do vaso, ela é menor. O fluxo sanguíneo que passa na artéria é mais regular, né? Então, tanto diminui o risco de AVC por rompimento da artéria, como diminui o dano dentro da artéria, no endotélio, que a gente acredita ser a principal causa. É como se fosse enferrujando o câncer e ali gera uma cascata de coagulação e faz um coágulo. Então, diminuindo a pressão, o risco de ter AVC é menor. Tem refluxo, A né? ouvinte lá de Serra Negra confirma que tem refluxo, né? Pronto. Então, as orientações, eu respondi já assim. Uhum. Para ela, evitar ingerir altas quantidades de líquido nas refeições, de preferência em não ingerir líquido nas refeições, esperar meia hora. Tipo, quando estiver almoçando, por exemplo, não tá com um copo de suco Exato. de lado. Por Comer exemplo, no né? seco. Nem no seco, né? Não, comer no seco. Comer no seco, É. exatamente. Depois de meia hora é que se Depois de meia orienta. hora que pode. Isso. Evitar deitar após se alimentar, esperar também meia hora, uma hora. A cabeceira da cama à noite, uma estratégia, se dorme de cama, botar um calçozinho assim de 10 centímetros para ficar um pouquinho inclinado e a gravidade ajudar. Na cama, na não no colchão. Na cama, Na cama, lá no pé da da cama, exatamente. Na parte da cabeça, Sim. né? Na cabeceira. 10 centímetros para ficar a gravidade, ajudar e o paciente não ter. Porque o refluxo nada mais é do que o conteúdo que está no estômago, ele fica refluindo. E ela tem essa sensação de amargo, tem sensação de como se a comida estivesse voltando, acidez na boca, tem vários sintomas. Então, essas medidas não farmacológicas, elas ajudam. Você não ficar com o estômago muito cheio, você não deitar depois para a comida dar tempo de passar pelo estômago, isso ajuda. Mas, na grande maioria das vezes, o tratamento ele é medicamentoso, precisa de remédio ou de cirurgia. Tem algumas cirurgias muito simples que se faz e corrige o problema para o resto da vida. Respondendo a segunda pergunta, Sidney, a atividade física também ela ajuda a diminuir os níveis tensionais. Se você baixa a pressão, o seu risco de ter uma doença cardíaca ou cerebral, vascular, é menor. Ela também diminui os níveis de glicose, o açúcar no sangue. Ela facilita a absorção da glicose na periferia e diminui a glicemia a longo prazo. Ela ajuda no tratamento do medicamento, por isso que a atividade física é ultra, mega recomendada em pacientes que têm hipertensão e têm diabetes. Até para pessoa idosa. Não, sem dúvida, para pessoa idosa também, porque às vezes a gente acha, não, ele é idoso, não precisa mais fazer exercício. Pelo contrário, tem que se mexer. Ele tem que, lógico que é uma atividade física supervisionada, dosada para cada paciente. Cada paciente tem uns que podem caminhar, tem outros que não podem, tem uns que podem ir para a água, tem outros que não podem, tem uns que podem ir para academia, outros só podem pedalar, outros só podem exercício de alongamento, pilates, então é individualizado. E a intensidade também tem que ser programada, mas até para quem é idoso, também esse é que se beneficia mesmo, porque além dele diminuir o risco cardiovascular, ele vai melhorar a sociabilidade, vai conversar com outras pessoas, ele vai melhorar dor, ele vai melhorar desempenho sexual, vai melhorar o sono. A atividade física ela tem enormes benefícios. Inclusive, semana passada, saiu um estudo da UFRJ sobre, assim, na verdade, ele demonstrando, comprovando essa ligação do exercício físico e prevenção de Alzheimer. Tem um aminoácido que ele é produzido e em camundongos esse aminoácido ele retardou o aparecimento e ele diminuiu a velocidade de progressão da doença de Alzheimer. Então o exercício físico ele atua não só indiretamente, mas diretamente. Semana passada saiu. Interessante. Até no Alzheimer, né, o exercício físico acaba beneficiando a pessoa nessa situação, né? Exato. Até no Alzheimer. Bom, tem uma última pergunta aqui, doutor. A ouvinte dizendo, boa tarde a todos. Minha tia teve um AVC. Deixa eu ver aqui. A minha tia teve um começo de AVC recentemente e ela fuma, né? Eu disse que ela não fume, mas ela disse que não deixa ela. Não deixa. Ela tem 74 anos,
Doutor, mesmo ela tomando remédio para prevenir o segundo risco de AVC, Isso. pode dar AVC ainda? Assina a Ana. Pronto. Uma das medidas medicamentosas que a gente faz no paciente que teve um AVC, Sidney, é não só tratar aquele evento agudo, como prevenir outros. Quem teve um AVC, ele tem um risco muitas vezes maior do que quem não teve de ter outro. Então, medicações são feitas exatamente para o paciente ter o segundo. E o segundo, geralmente, segundo, terceiro, quarto, eles são mais letais. Então, o medicamento que foi passado aí para prevenir o segundo foi muito bem medicado. E o tabagismo, existe essa mística, não, já fumou muitos anos, parar agora também não vai resolver nada não. Em uma semana, o paciente sente a diferença da capacidade respiratória dele. Ele começa a respirar melhor, diminui tosse, diminui várias consequências. Então, vale muito a pena. E você diminuindo esses sintomas, você vai diminuir também o seu risco cardiovascular, porque o cigarro ele atua diretamente como fator de risco para aumentar a incidência de AVC, de infarto, de outras doenças cardiovasculares. Então vale muito a pena parar mesmo com 74 anos. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a ciência que está dizendo. E ela tem que manter esses medicamentos para evitar de ter um segundo. Ela falou aí início de AVC, teve um início de AVC. As pessoas também têm um estado que a gente chama ataque isquêmico transitório. O que é isso? É quando o paciente vai ter um AVC e não tem, entendeu? Então ele tem toda a sintomatologia de um AVC e em 80% das vezes, na primeira hora, ele reverte, ele volta ao normal. Fica com a boca torta, fica com a... Então ele teve só um ataque de isquemia, ou o organismo mesmo empurrou aquele trombo para frente, ou foi só uma artéria que colabou e abriu novamente. Isso é o que o pessoal chama de início de AVC. É um ataque isquêmico transitório. A prevenção é a mesma de quem teve. Você vai tratar ele como se ele tivesse tido um AVC. Ele não ficou com a consequência, com a sequela do AVC. Mas o risco dele ter é muito maior, então você tem que medicar ele, controlar fatores de risco, tratar pressão, diabetes e manter medicações para evitar dele ter não mais um ataque isquêmico, não mais um início de AVC, mas um AVC bem pronunciado. Muito bom, doutor. Nós estamos com o nosso tempo estourado já, 1h10, 1h15 já. Pedir desculpa ao meu amigo João Gomes pela invasão no horário dele. Homem, pelo amor de Deus, vamos encerrando por aqui João o programa feliz, por hoje. Rapaz, João tá feliz com o Fluminense, O Fluminense dele, né? vai trazer neném e ganso. Neném Mas ele e disse ganso. que teve que doar R$10, foi, João? Vai mandar R$10. Ele disse que o Fluminense tá pedindo dinheiro aos torcedores. Mas ele disse que não chega nem ganso, nem galo, nem galinha, não chega nada lá. Não tem nada. Pelo amor de Deus, os times do Rio de Janeiro. Epa. Mas o Flamengo formou Rapaz, uma seleção, viu? Alexandre, o que é que você acha? O Flamengo vai ganhar tudo esse ano, não sobra Isso pra não é uma nada. praga não que ele tá jogando? Vai ganhar o Carioca, o Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores, a Copa Sul-Americana, o Mundial, Esse ano é a pra Copa Mundial. do Mundo. Vai levar tudo. Tudo. Vai... A Copa América. Se brincar, Copa ganha o América. Campeonato Paulista, Mineiro, ganha tudo. Pronto. Não, deixa Até ele... o Campeonato Potiguar do levar. Não, deixa o mangá, Alexandre. Ó, dor de cotovelo é uma coisa complicada. João Gomes aí no programa dele deve falar bem dessa questão de dor de cotovelo. Eu acho que João hoje deveria dedicar um pouquinho aos vascaínos que estão com essa dor de cotovelo. Pobre do Vasco, não vai ganhar nada, vai lutar de novo para não cair esse ano, porque o time não tem dinheiro. Time liso. Pode né? estar com saúde, né, Alexandre? Time liso, não tem nada com o Flamengo, meu amigo. Essa o Flamengo. conversinha aí é jogando toda a responsabilidade para cima do Flamengo. Flamengo vai ganhar tudo. Ele disse que Abel Braga é o nome do treinador, é? É. Chegou e disse, eu Abelão. não quero nada mais, eu só quero vencer. O homem já Só foi campeão quero mundial, ganhar. né? Já chega com, né? Pelo Inter. Pelo Inter e tal, já chega já, né? Vai ganhar tudo. Vamos tentar, né, Alexandre? Parabéns. Já ganhamos um, né? A Florida Cup. Enquanto isso, o João vai mandar 10, eu vou mandar 5 pro Vasco. Ele vai mandar 10 todo mês, é? Não, eu vou mandar só uma vez, porque não tem condições. Esse discursozinho de derrotista, viu? Vou mandar R$5 pro Discursozinho. Vasco, porque não tem condições. Rapaz, a hora da choradeira, já já. Valeu, até terça. Sim, vocês ganharam a Florida Cup, né? Que Isso. campeonato é esse, hein, João? Você conhece? Eu pensava Não. que era uma floricultura. Ah, é? Já viu falar na Holanda? Hein? Holanda, E não é nos aquele Estados Unidos? país. Não, mas pera que eu vou chegar lá.
Aí tem que ir lá Aquele pra país que Holanda. tirou o Brasil da Copa, Ah, a Holanda tem um time lá chamado Ajax. a Foi onde Jax, Romário jogou, onde Ronaldinho que já foi um jogou. grande time, né? Não, Hoje em dia... vai disputar com o Real Madrid na Champions League. O próximo jogo deles é com o Real Madrid. Ah, mas só, ele Tá só na joga a Champions, primeira oitava, rodada. oitava é quarta eles estão. Ele só joga a primeira rodada. Não, eles Sai passaram logo. da fase de grupo, meu amigo. É um dos maiores, o maior artilheiro da Holanda, é o centroavante dele, foi um que fez o gol. É. Então, Eu Ajax só me lembro de Van Basten. Pronto. pois é, tem muitos. Gullit, Beckenbauer. Só desse E eu me povo. lembro aquele caba também que fez um Robin, aquele que jogou contra o Brasil, armário. Robin, pronto. Aquele cabo joga bola, viu? Oi, parece que se lembrou da Holanda. E o Eintracht Frankfurt, né? Da Como é Alemanha o dos nome- 7 a como é o 1. nome do bicho aí? Eintracht Frankfurt. Alemão. Vai, Flamengo! Rapaz, eu tô fazendo até os cabos torcer pelo Flamengo. Homem, como é esse negócio aí? Como é o telefone do abrigo dispensado de Pedro Gugel pra gente divulgar? Diga aí. Telefone Eu sei do que o Flamengo vai ganhar tudo esse ano. Não vai ter boquinha mais não pra ninguém. Pedir pra turma não ficar só na escuta e ligar pro abrigo e se cadastrar como sócio. Isso, pra ajudar. Vamos Não colaborar, adianta né? só ficar na vontade. Tem que Exatamente. Já ir quantia que ligando. você, ao invés de João mandar 10 reais pro Pronto. Fluminense, manda pro abrigo. É melhor. É mais monta lá um resultado. time lá do abrigo, lá tem uns velhos que são. É. Dá O pra... telefone do abrigo, 347-2378 e 3421-1639. Abrigo dispensário Pedro Gugel, no bairro Paraíba.